Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito e Ordem. E o tema de hoje é comunicação. E é claro que eu não poderia deixar de convidar o maior comunicador de Francisco Morato e da região, o nosso querido jornalista e colunista, Lucas Siloto. Lucas, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero que você se apresente, conte para nós um pouquinho da sua história. Quem é o Lucas, esse jornalista, comunicador que vem crescendo a cada dia, trazendo aí para nós, para nossa região, esse serviço profissional, responsável. E também quero saber um pouquinho das suas qualificações profissionais. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Jaqueline, eu que agradeço o convite, muito obrigado, né? Tem sido dias difíceis e corridos, né? Você sabe, a gente conversa ali bastante e consegui tirar um tempinho na agenda para estar aqui com você. Muito obrigado novamente pelo convite. Parabéns pelo programa, por mais que seja aqui na nossa rádio, mas você faz acontecer de uma forma assim incrível e vem ajudando também muitas pessoas, né? Nós tivemos resultados positivos dos programas anteriores e isso que importa muito. Mas vamos lá. Para quem me conhece, boa noite, é um prazer ter todos vocês aqui na nossa live. Aos que não me conhecem, eu sou o Lucas Siloto, jornalista e comunicador de Francisco Morato, com projetos na nossa cidade, na região e também em outros estados. Sou colunista do portal Dias de Jornalismo e Comunicação lá em Pernambuco. Muito obrigado, Júnior Dias, pelo convite. Sou responsável pela coluna de Relações Internacionais e Comércio Exterior e, né, tem sido aí uma imagem a mais, um estado a mais que nós estamos aparecendo, né? Graças a Deus, resultados positivos de todo o trabalho de comunicação que vem sendo feito na cidade, não só na parte de jornalismo, mas na parte corporativa, empresarial e comercial também. Nós vínhamos ajudando bastante comerciantes, empreendedores, né, na parte da comunicação também. Sim. Muito obrigado novamente pelo convite. Eu estou muito feliz de conceder essa entrevista para você, que é uma das pessoas mais cultas que eu conheço da cidade de Francisco Morato. E vamos lá, qualificações. Difícil falar de qualificação quando você é uma pessoa que no passado era indecisa e estudava de tudo, né? Então eu passei ali pela arte, fiz teatro, sou formado em teatro pela Secretaria de Cultura de Francisco Morato, na gestão do Marcelo Cecchetini. Sou formado em música, dei aula no IDES, Instituto de Desenvolvimento Social, aqui de Francisco Morato também, por 2 anos, 2016 e 2017. Me aprofundei aí, me aventurei nas relações internacionais, que eu fui com uma visão e eu vi que era bem mais incrível do que aquilo. Pretendo ainda fazer uma pós e tudo mais, mas o futuro a Deus pertence, né? E passei por áreas de escritórios, né? Estudei um pouquinho de contabilidade, me formei em administração, recursos humanos, logística, lei geral de proteção de dados. Puxa! E por aí vai, né? Graças a Deus. E aí eu juntei todo esse conhecimento, esse currículo, né? Para poder exercer um jornalismo dentro da cidade de Francisco Morato, porque infelizmente nós estávamos até um tempo atrás, né, bem carentes, né? Graças a Deus, assim que a gente começou o nosso trabalho, apareceu novos canais, outras pessoas, outras páginas. Só que nós continuamos firmes e fortes no nosso propósito, que é o quê? Levar a informação a todo cidadão, inclusive aquela informação que não querem que você saiba. Sim. Vocês viram aí, né? Já curte, comenta, compartilha, porque essa live tem muito a trazer para vocês. Tem questões polêmicas, daqui a pouquinho a gente vai tratar. Posso perguntar, Lucas? Falar de tudo, de já. tudo? Minha vida Olha, você vai responder tudo aqui que a gente perguntar. Eu respondo, claro. Você mencionou a questão aí de outras comunicações, né? Existem diversos tipos, como nós iniciamos, né, falando, e nós temos a comunicação inicialmente oral, depois através de imagem, né? A gente foi evoluindo, visual, foi evoluindo ao longo da nossa história. Hoje nós estamos na era digital.
todos os meios. Por enquanto, viu? É? Por enquanto, porque do digital nós vamos para a questão que vai além, né? Que é o metaverso, que tá vindo por aí, a inteligência artificial, hologramas. Então, logo mais aí nos próximos anos, esse digital ele vai aumentar. A gente vai tocar nesse assunto, né? Daqui a pouquinho, não sai daí. É interessante. É muito interessante, porque de pensar que não tinha mais para onde ir a comunicação, né? Tá aqui no digital, no smartphone, tá aí de todas as formas, várias redes de comunicação que foram criadas, inclusive aqui na nossa cidade, na região, tem alguns canais de informação também, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. A forma que você explica a sua qualificação, seus estudos, como uma pessoa que ali, no momento em que você buscava as suas especializações, você não sabia muito bem ainda o que queria, só te ajudaram, só te transformaram, te deram mais envergadura para você ter propriedade para falar, né? Porque o vocabulário, ele precisa ser rico, ele precisa ser vasto, principalmente quando você se compromete a levar informação social, a levar informações relevantes, porque não basta você utilizar os meios de comunicação para falar qualquer coisa sem base, sem uma investigação, né? E eu já quero dar um gostinho de quero mais aí para o próximo bloco, a respeito de polêmica. Aquilo que você fala, aquilo que você leva através das informações, das comunicações, você estuda, você pesquisa, você analisa, você investiga a sua fonte? Jaqueline, nós não postamos nada que não passe por uma perícia antes de a gente fale. Isso aconteceu, isso tem um fundamento, mas qual o fundamento? Aonde foi postado? Qual a base? É por isso que ainda não pegaram nenhuma brecha nossa. Porque senão já era pra eu ter sido acusado de qualquer outra, de fake news, de qualquer antes, entende? Então assim, eu nunca recebi um processo de difamação, de calúnia, de injúria, de preconceito, de fake news. Porque quando a gente, claro, até as pessoas que já fizeram denúncias com a gente são provas disso. A gente recebe muita denúncia que a gente não posta. Mas por quê? A pessoa fala assim, aconteceu em tal rua. Tem foto, tem vídeo? Não tem. Como que eu vou mostrar pra população que aconteceu se você... Sim. Só tá você falando, entende? Então toda vez que a gente sobe alguma coisa na rádio ou no meu perfil, é porque nós fomos atrás, nós vimos, confirmamos, postamos. Então toda vez que vocês verem uma crítica, uma notícia, um superfaturamento, alguma coisa que acontece na cidade, aquilo realmente e literalmente está acontecendo. E é importante sempre tomar cuidado com os limites do direito de liberdade e da informação, né? Sim. Existe aí uma grande questão, como você falou, da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos que o direito à informação, o livre acesso à informação está previsto tanto na Constituição Federal como um direito fundamental, quanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, isso é fundamental, o direito à informação, sem restrição, salvo nos casos aí que são cravados de sigilo, né? E tem que ter É o caso do deputado, que a gente vai falar depois. Daqui a pouquinho. Desculpa, é que eu... Não, mas pode dar uma palhinha, você deixa já o deu pessoal uma com gosto de brecha, quero já. mais. Não, é que na hora que você falou dos documentos que estão em sigilo, eu lembrei da situação do deputado Kiko Seleguin do PT, se eu posso citar nome, porque nós já entramos ali num abate de rede social. Sim. Onde eu gravei um vídeo do atual prefeito de Francisco Morato lá, buscando apoio. Só que existe uma investigação, né? Eu não vou usar o termo investigação, porque pediram para eu corrigir. Um acompanhamento. Pediram para você corrigir a informação. A chefe de gabinete do deputado entrou em contato comigo e pediu para que eu retratasse e tirasse a investigação, a palavra investigação, e trocasse por acompanhamento. O que ela quis dizer é que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, não está investigando o deputado e a prefeitura. Só está fazendo um acompanhamento para saber para onde foi o repasse final dos 3,5 milhões de reais que entrou 3 meses antes da eleição em Morato. Só que daí no documento que ela me mandou, no último parágrafo, nos dois últimos, né? Fala que com as palavras-chave
que estavam procurando não acharam nada, mas pode haver uma ressalva de documentos que estão classificados como sigilos, a qual a gente não consegue ter acesso devido à sua confidência de dados. A troca de palavras para que ficasse melhor colocado para a sociedade. Isso. Eles escrevem de uma forma muito técnica para que a população que é um pouco mais leiga, que não entende, fala assim, então tá tudo bem. Só que nós que temos um pouquinho ali de estudo a mais, graças às oportunidades da vida, a gente consegue interpretar um texto mais elaborado. E a gente vê, opa, no mesmo documento que fala que não tem com aquele tipo de busca, fala que pode ter dentro de um outro tipo de busca. E aí você analisa os documentos que chegam para você através de denúncia ou que você realmente pesquisa, estuda, e você faz um filtro para passar para a população de uma forma mais simples. O que eu tô fazendo, já que eu tô pegando todas as notas da imprensa da prefeitura e analisando uma por uma. Só que isso demora muito. E aos poucos a gente vai pegando as brechas. Que nem agora, recente que eu falei, que vai vir mais de 100 cargos comissionados para Morato, com salários que chegam a 10 mil reais. E isso você tirou da onde essa informação? Da nota da imprensa da prefeitura. O próprio prefeito sancionou isso, que vai acontecer. A gente só tá esperando sair agora. Tá no Instagram da rádio e no meu Instagram também. Que é uma informação pública, não tem restrição alguma. Pública, tá lá justamente para isso. Ok. E apesar de tudo isso, a gente sabe que a região, que é um pouco mais simples, né, precisa acessar, precisa conseguir chegar a essas informações de uma forma mais fácil, né? E você acessando essas informações diretamente no portal da transparência, por exemplo, é fácil de verificar essas informações? Qualquer cidadão, por mais simples que seja, consegue verificar essa informação? Ô, Jaque, é fácil porque logo na página inicial do site da prefeitura já tem a opção Portal da Transparência. Só que quando você clica nesse botão, aparece várias outras janelas que aí você tem que pesquisar. Por exemplo, tem as despesas, tem o valor da receita, tem os gastos fixos, então você tem que aprender ali a mexer nisso. Só que não é difícil, qualquer pessoa consegue. Só que eu quero fazer uma ressalva, que o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Francisco Morato não é tão transparente assim. Como assim? Por quê? Eles colocam assim, a data, não vou falar a ordem certa, mas eles colocam a data do contrato, ou da compra, da locação, o que for. A data, o nome da empresa, o CNPJ, e aí eles detalham de forma rápida o que é aquilo. Vou te dar um exemplo. Teve um caso que nós postamos na rádio, que estava escrito assim no Portal da Transparência: Coffee Break Simples, 12 mil reais. Simples. E estava lá detalhado, Coffee Break Simples. E aí veio um secretário da prefeitura que fazia parte do nosso grupo do WhatsApp. Secretário, eu não vou lembrar o setor dele, mas tem a ver com comércio ambulante também. Sim. E aí ele falou assim, não, mas isso é referente a tantos kits lanches que foram dados para as pessoas, que não sei o que. Começou a inventar aquela história. E aí ele jogou assim pra mim, isso tá no Portal da Transparência. Você tem que passar a informação completa. Só que não tá. Eu gravei, eu tenho isso em prova, gravado. Não tem. Então o Portal da Transparência, ele joga a informação lá de qualquer jeito. Vou te dar um outro exemplo. Certo. Nós também postamos na rádio no meu perfil. Eu não sei como, mas a Prefeitura de Francisco Morato conseguiu pagar R$10 em passagens aéreas e R$10 em hospedagens de hotel. Eu acho que teve uma falha no microfone, eu não sei se vocês entenderam. Eu queria que você repetisse essa informação para nós. Quanto de passagem aérea? R$10 cada passagem aérea e R$10 cada hospedagem de hotel. E aí tem um detalhe, de quartos de 3 a 5 estrelas. Agora, como? Isso tá no Portal da Transparência. Tá no nosso Instagram. Entende? E aí, ao mesmo tempo que a prefeitura paga R$10 em passagem de hotel e R$10
em passagem aérea, reserva de hotel, ele consegue gastar 193 mil com o amigo íntimo do prefeito para poder ir lá dar uma palestra motivacional na prefeitura. E eu vou falar com toda a clareza do mundo, porque eu tenho amigos e conhecidos que trabalham na prefeitura. O cara ganha para ir lá fazer o coaching e falar para você dar o melhor que você tem de si. E aí você não tem nada para dar, nada para oferecer. Ou seja, acabou, levou ali 190 mil reais para fazer 2 palestras, 3 palestras, 4 palestrinhas ali na prefeitura. Sobre essa palestra, né, eu pergunto a você, a palestra é motivacional, é isso. Mas existe algum tipo de trabalho, dentro do que você tem de informação, voltado para capacitação de setor? Porque o valor que vocês publicaram, né, que você diz aqui, é um valor exorbitante. Mas, se nós formos avaliar para quantas pessoas, para qual setor, e se essa palestra é direcionada, especializada, e aqui eu vou dar um exemplo para você que está aí nos acompanhando. Quando você vai procurar a assistência social, quando você vai procurar a Secretaria de Educação, como nós falamos no programa anterior das mãezinhas que têm filhos especiais e precisam de uma atenção para esses filhos, que não é um cuidador, que não é um estagiário, a respeito disso, estagiário de quê, mas é alguém que de fato inclua e não só coloque dentro da sala de aula. Isso é um exemplo para chegar até o fundamento dessa pergunta. Esses profissionais que a senhora, que o senhor que está nos acompanhando busca, eles têm preparo para fazer um atendimento? Ou eles mandam, por exemplo, não, documento médico pode jogar fora que esse daí não precisa, né? Isso é um despreparo, muitas vezes, de alguns setores, de alguns servidores, que obviamente não são todos. Mas a minha pergunta é direcionada específica para isso. Dentro das suas apurações, existe um projeto, existe uma palestra, uma preparação por setor? Olha, tudo o que me foi passado e que eu vi na internet, por que eu falo vi na internet? Porque esse palestrante, esse coaching, e também na página da prefeitura, não sei se a prefeitura já tirou, porque a prefeitura de Morato tem uma mania de publicar as coisas e depois remover, que eu não sei por que medo é esse. Mas se você entra no perfil do coaching, você vê que todas as fotos na prefeitura é de 6 a 15 pessoas ali por palestra, né? Só que o que é interessante, tá? Não é uma palestra de especialização, onde você pega, por exemplo, todo mundo da assistência social e fala assim, essa vai ser pra vocês. Não, é um geral. Sabe quando você pega, por exemplo, o Pablo Marçal, que vende os ingressos dele, vai gente de tudo quanto é área? É Sim. isso. E o cara fala literalmente isso. É pra você acordar animado, dar um bom dia pro sol, dar o melhor que você tem de si, porque é o seu trabalho, é seu ganha-pão, que você ganha pra aquilo, ver a vida de um outro ângulo, tratar as pessoas bem. Ele ganha pra falar tudo aquilo que o ser humano em sã consciência já sabe o que tem que ser feito. Mas o problema não é você ir lá e dar um treinamento e tudo bem, eu sou a favor de um treinamento. Claro. Mas eu não sou a favor de um treinamento que seja dado por um amigo íntimo do prefeito que fez campanha eleitoral pra ele e que tá ganhando 190 mil. Isso só esse ano, tá? Porque se somar os contratos anteriores já foram mais de 260 mil lá atrás. Com o mesmo palestrante? Com o mesmo. Se você somar com esses 190 e mais alguma coisa que a gente não deve ter achado, já passou de 500 mil. Brincando. Amigo da antiga prefeita também. E você comentou uma informação aí muito importante a respeito de publicações que são feitas na página oficial, é isso? Da prefeitura, e depois elas somem. Assim, a prefeitura de Francisco Morato, eu não sei ao certo quem cuida da comunicação lá dentro. Porque a prefeitura de Francisco Morato é uma bagunça, né? Tem algumas dúvidas, mas não vamos citar nomes, também para não... em respeito a você também do programa e tudo mais. Claro. Só que muitos comentários são apagados. Algumas publicações que a gente vê que tem alguma gafe, vou dar um exemplo, porque eu gosto de trabalhar com exemplos.
teve um evento de campeonato de futsal ou futebol. Não vou me recordar qual dos dois. E aí, a antiga prefeita e o antigo vice-prefeito, que agora é o atual, foram nesse evento. Fizeram a foto. Bom, vambora. Publicaram a foto. E aí veio aquela enxurrada de comentários negativos. Foi só pra fazer foto, não ajudou em nada, não teve apoio aos atletas, não ajudou com lanche. E aí você via que, quando você ia atrás dessa publicação, ela foi excluída. Só que daí, passou-se um tempo, nós vimos que essa publicação ela não havia sido excluída, ela tinha sido arquivada. Ah, sim. A diferença é que você consegue desarquivar a qualquer momento. Então nós ficamos um tempo sem conseguir achar essa publicação, e aí depois ela apareceu. E aí é engraçado que ela entra naquele anterior que eu falei do coffee break, lembra? Lembro. Porque o comentário do pessoal era o quê? Os jogadores estavam com fome, ninguém deu lanche para eles. Só que o secretário que estava no nosso grupo falou que aquele coffee break simples eram kits de lanches que eram dados a todos que precisavam participar de qualquer evento da prefeitura. Então já tem uma contradição. Como que você tem 12 mil reais em kit lanche e os meninos que estão jogando falaram que estavam com fome? Você entende que já tem uma contradição aí? Teve a peneira, o pessoal da peneira comentando isso, né? Os pais, Sim. as mães. Comenta aqui, deixa aqui pra nós. Se você viu, se você esteve lá, se você é mãe de aluno, de jogador também, deixa aqui pra nós. Muito importante. Então você começa a ver assim, eu vou falar pra você que tá em casa agora, porque a Jaqueline já é uma pessoa super capacitada. Comece a analisar o portal da transparência da Prefeitura de Francisco Morato. É gratuito o acesso, só você pesquisar no Google, Prefeitura de Francisco Morato, clicou na primeira página, Portal da Transparência, você vê tudo. Você consegue ver até cada pagamento de cada funcionário, de cada um. Tanto que a gente tá só esperando sair, porque você viu que já tem um negócio estranho aí acontecendo, que a Renata Sene tá com 2 cargos na prefeitura, tá sabendo? Eu falei que eu não ia citar nome, mas é impossível. Fique à vontade, fique tranquilo. Também não é mentira, né? Não É mentira. público, é uma informação pública. Tá no portal da transparência. Está no portal da transparência, então eu não vejo problema Vou de te dar um falarmos exemplo. isso aqui. Renata Sene é ex-prefeita, pessoa pública. Ok, funcionário da prefeitura, eu, você, nós ajudamos a pagar o salário. Então nós temos total direito. Agora, nós temos a Renata Sene, o esposo dela, o irmão, o pai vereador, supostamente mais um primo. Ou seja, só nesse mês, para a família dela, já foi 70 mil em pagamento. Ela tá com 2 cargos na prefeitura, um no SAMI e o outro na prefeitura. Como? Entende? Trabalha meio período em um, vai meio período para outro. Como é que funciona essa questão? Primeiro que supostamente eu não conheço, pode ser que tenha, cargo de meio período na prefeitura. Pode ser. Pode ser que tenha, mas eu não conheço ninguém que trabalha meio período. Que fala assim, vou entrar às 8 da manhã, sair às 2 da tarde. Eu não conheço. Quais os cargos? Um eu sei que voltou pro cargo de assistente social. Tá. É que eu precisava do meu smartphone que tá ali. Mas depois eu dou no segundo bloco. Produção, muito obrigado, viu? Obrigada, o que seria produção. da gente sem essa produção? É isso aí. Agora vamos lá, que a gente gosta de confirmar os fatos, né? Vamos lá. Renata Sene está no cargo de... Aqui. Gerente de autarquia Certo. pelo SAMI. Esse é do SAMI. E o outro é... Vamos lá, para passar a informação verídica para vocês. E por favor, Assistente repete social. de onde você está tirando essa informação. Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Francisco Morato. Então, se está no portal da transparência, a gente vamos lá. pode falar. Ela tem um salário de assistente social de R$ 5.147,42 e um outro de gerente de autarquia de mais R$ 5.133,33. O irmão da prefeita, senhor Fábio Torres de Sene, é secretário municipal e ele ganha R$ 14.576,36. Então, toda a informação que você publica, e aqui
especialmente essa, ao vivo para vocês, ela tem publicidade. Quer saber de mais uma? Quero saber de mais uma. Vamos lá. Aqui. O senhor Marcelo Tadeu Machado Vieira, conhece? Esposo da excelentíssima Renata Ceni, é gerente municipal. E ele ganha R$ 14.576,36. Portal da Transparência da Prefeitura de Francisco Morato é a informação que consta. E agora eu quero falar de polêmica, censura a gente não tá e falando de vários polêmica ainda? temas. Ainda não, mas primeiro, gente, a produção tá me avisando aqui, a gente precisa chamar os comerciais, é rapidinho, não sai daí, eu tenho que pedir uma água. Fica comigo. Até mais. Estamos de volta e o Lucas tem um recadinho para vocês. Gente, seguinte, vocês acabaram de acompanhar o nosso intervalo comercial e você viu aí na sua telinha algumas empresas, alguns comerciantes, e você que tá aí do outro lado também pode ser um parceiro da Rádio Moratense. Aqui nós vamos ajudar a alavancar a visualização da sua marca, do seu comércio, produto ou serviço. A divulgação na Rádio Moratense acontece em todas as nossas plataformas digitais, inclusive no nosso website. Planos promocionais que cabem no seu bolso e o melhor, que também é um diferencial. Você vai ter toda a assessoria de marketing por parte nossa. Imagina, eu, John,
todo mundo da rádio empenhado em divulgar a sua marca ou produto. Quer saber mais como nós podemos alavancar a sua empresa? Entre em contato com a gente no Instagram, @Rádio Moratense, no WhatsApp 11993994003. É só procurar o John e ele vai passar tudo para vocês. Obrigado, Jaque. Imagina. Ô Lucas, ciente de que a comunicação é uma garantia fundamental prevista lá na Constituição Federal e prevista também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a pergunta é a seguinte: você percebe o respeito à pluralidade de informação e a garantia ao livre exercício da comunicação? Jaqueline, vamos lá. Comunicação, qualquer pessoa, eu vou usar esse termo, consegue fazer. Porque a partir do momento que você fala, oi, bom dia, como vai? Você já está se comunicando. Independente. Agora, a comunicação, ela, quando usada de uma forma profissional, para um trabalho, para uma atividade, para um projeto, ela tem que transmitir uma mensagem. Né? É a mesma coisa da oratória. Aonde que vai o ênfase de cada palavra? Qual sentimento tem que transmitir aquilo? Não é só você falar, oi gente, bom dia, tudo bem? Tudo vai depender. Se é uma notícia triste, oi gente, bom dia, aconteceu algo. É algo feliz? Oi gente, bom dia. Então a comunicação, ela é muito plural. Muito, muito. Agora, desde que você consiga transmitir a mensagem que você tem que passar para a pessoa de uma forma clara, que não deixe pontos, em que a pessoa entenda, a comunicação foi válida. Agora, tem gente que usa a comunicação, e tem gente que tem muito talento para comunicação, que a usa de forma errônea, para incentivar a pessoa ao erro. Vou te dar um exemplo, que você é advogada criminalista. Quantos golpes você não vê por aí? Feito por você mesmo. Lembra? Do seu caso. Exatamente, não feito por mim, mas sendo vítima. Gente, não a doutora Jaqueline Pinheiro sofreu aí uma tentativa de um golpe. E aí você vê que as pessoas... falso advogado. E aí você vê, eles não tinham uma boa comunicação? Excelente. Eles não sabiam conversar? Nossa, Então, era assim, uma comunicação muito bem feita, um texto muito bem feito. É claro que as minúcias, um errinho aqui, outro ali, você pega. Mas assim, a abordagem que eles tinham era profissional mesmo. Então você vê que tem gente que é excelente na comunicação, mas usa aquilo pra coisas negativas, coisas ruins, pra prejudicar o próximo. Entende? Então a comunicação, é até difícil falar sobre comunicação, porque tudo envolve a comunicação. Você tem comunicação na igreja, você tem comunicação nas empresas, você tem nas ONGs, você em todo lugar. No relacionamento. Em tudo. Tudo. Até você, quando se pega pensando, você está numa comunicação entre o seu consciente e o seu subconsciente. Porque você, pessoa, discute com o seu cérebro. E aí você fica, será que eu sou capaz de fazer isso? Aí o cérebro fala, faz, tem que tentar. Ou seja, até você com você mesmo está numa constante comunicação. Exatamente. Então é muito difícil falar sobre comunicação. Exceto quando a gente aborda um tema bem específico. Por exemplo, a oratória na comunicação, comunicação visual, publicidade e propaganda, marketing digital, social media. E aí são temas dentro da comunicação. Sim, né? E é como Que você nem falou, caso... o que você quer expor, né? A Tudo vai depender disso. da sua imagem, do seu tom, da sua expressão, da sua gesticulação, da altura, né? Do seu tom de Eu vou voz. te dar um exemplo. Eu vou falar a mesma frase 3 vezes. Olha Certo. a diferença. Ó, segue aí, acompanha. Segue aí. Não foi ela que fez isso. Tá. Não foi ela que fez isso. Não foi ela que fez isso. Você entende que eu coloquei ênfase em 3 palavras diferentes que dá 3 sentidos diferentes? Você entende? Isso faz parte Manda de uma aí. oratória. Exatamente, perfeito. Então, assim, não é só você chegar e falar assim, ela não fez isso, mas em qual sentido tá a frase?
É por isso que eu vejo muitas pessoas que vão montar um comércio, um empreendedorismo, e aí não consegue se comunicar com o público. Ela até consegue, através de um tráfego pago, se comunicar com outras pessoas, mas não é aquele público dela. Justamente por causa da comunicação. E aí a gente já foi pro digital. Porque o digital também é uma comunicação em que você depende de uma escrita bem feita, ou de um vídeo bem editado, conversando com o seu público, né? A comunicação é tudo. E o que vem pela frente ainda é algo muito maior, porque, que nem a gente falou no bloco anterior, de chegar aí, hologramas, pô, você vai conseguir conversar com a pessoa do seu lado, como se vocês estivessem frente a frente. E aí estalou o dedo e sumiu. Então, assim, hoje tem, acho que é a Apple, né? Que já fez os óculos, que você anda na rua e você tá numa realidade com outras pessoas, só que tá cada um no seu canto. Isso é assustador. Pra mim, isso é assustador, gente. Não sei pra vocês. É óculos de realidade virtual. É bem... É bem delicado esse tema, inclusive, unindo aí a era digital, né? Você falou de vídeos, a oratória e o jurídico, né? Nós tivemos recentemente uma grande discussão, e isso não acabou, isso ainda vai ter uma extensão maior, a respeito de sustentação oral nos tribunais. Nossa, polêmico, hein? Polêmico. Aqui no primeiro grau, né, o juiz inicial, que a gente fala, juiz de piso para alguns, nós, muitas vezes, pela pressa, pela dinâmica de uma audiência de instrução, por exemplo, você não consegue expressar as suas últimas alegações como deveria, de forma adequada. Muitas vezes se encerra a audiência porque tem uma outra na pauta e você precisa apresentar escrito. Então você não consegue dar voz, dar sentido a uma prova, aquela defesa técnica. E os tribunais se reuniram entendendo que, é claro que aqui eu vou falar de uma forma muito superficial, quem tiver interesse nesse tema, manda, deixa aqui pra nós, que a gente faz uma outra live falando um pouco mais sobre isso, mas que você gravasse, que os advogados gravassem as sustentações e enviassem, e depois os desembargadores, os ministros analisariam aquela gravação. Isso perde, e perde muito a sensibilidade. É um risco muito grande. Os colegas que podem aqui estar nos assistindo sabem, que fazem sustentação oral, sabem o quanto é importante, desafiador, e pode mudar, pode reverter a opinião do tribunal com relação ao caso concreto. E assim, Jaqueline, depois que você tem uma decisão dessa, vamos supor que você grave, mande pro juiz, pro desembargador, pra quem seja, o que impede uma pessoa de colocar um textão num teleprompter, na tela do computador, fazer na inteligência artificial e só ler? Então, assim, não é a mesma coisa, entende? De você estar ali, pessoalmente, falando. Pressa todo mundo tem. Porque eu acho que isso só chegou nesse ponto por causa de pressa. Eu acho que é porque o juiz já tá cansado de ficar lá dentro ouvindo 3, 4, 5 horas a gente falando. Mas se não acontecer isso, não tem audiência. Exato. E aí ele vira pra você e fala assim, não, grava um vídeo na sua casa depois e me manda, e a gente vai analisar pra ver se tá certo, se não tá. Só que daí existe toda uma manipulação que pode acontecer. Não tô falando que são todos, que isso vai acontecer, mas o que impede? Entende? De eu falar assim pra inteligência artificial, cria pra mim aí uma sustentação oral sobre esse caso, ela vai lá, faz uma fala, o cara lê ali por cima, coloca no teleprompter e sai falando. Exatamente. A gente já tem o entendimento de que a letra fria da lei que se coloca, a lei não tem sentimento, a letra da lei não sente, mas você expressa o sentido do caso concreto. Muitas vezes até me emociono em sustentações orais, né? Porque você traz a realidade da vida de um ser humano. Você tá conversando, você tá dialogando e expressando a mais alta e cristalina forma de justiça com a sua oratória, em risco a liberdade de uma pessoa. Tem noção da proporção do que é isso? Sabe o que você fez eu lembrar? De um caso que eu vi na internet, que eu acho que foi a sustentação oral mais rápida da vida. Era um caso, não vou me recordar do que mas eu vou colocar criar um caso só pra poder explicar o que aconteceu. Certo. A mulher foi agredida por um rapaz na rua e estava escuro à noite, não tinha iluminação, não tinha nada.
Ela virou e falou assim, foi esse rapaz. O advogado do rapaz chegou na audiência e falou assim, apaga as luzes. Apagou as luzes. Falou assim, agora cadê a minha vítima? Tá na onde? Ninguém achou. Por quê? Como que você reconhece uma pessoa no escuro? Acabou, ganhou o caso ali. Então, assim, a sustentação oral, ela não é só você ir lá fazer uma fala bonita e tentar fazer a cabeça da pessoa. É você usar todos os seus pontos que estão ali. É como se fosse um grande quebra-cabeça. Você tem que juntar todas as peças e falar, é isso. Essa parte da sustentação oral, ela é muito importante porque é o que vai decidir o rumo do processo. Então, se um advogado não tem uma boa sustentação oral, por quê? Grava da sua casa. Às vezes ele já perdeu aquele clima que tá ali. Sim. Entendeu? E aí pega estrada, volta pra casa cansado e fala assim, meu Deus, eu vou ter que gravar um vídeo de uma coisa que já era pra ter sido saído de lá já resolvida. Exatamente. E alguns, inclusive colegas, até que não fazem ou ainda não experimentaram essa sensação, essa situação, acabam dizendo, mas tudo bem, porque o voto já tá pronto, né? E de fato, muitas vezes a gente sabe disso daí, o voto já vem pronto. Mas você pode transformar voto, eu já vi isso acontecer. Desembargador pedir vista, o que é pedir vista? Ele fala, olha, de acordo com o que a defesa está falando, e aí defensoria pública, advogado, enfim, particular, ele pede para avaliar melhor. Ele fala, olha, eu vou tirar, não vou dar o meu voto agora, eu vou olhar um pouquinho melhor esse detalhe. Ou ele fala, espera um pouquinho, que folha que tá, eu vou olhar aqui. Poxa, é isso mesmo que a defesa está falando. Ou não, é isso que a acusação está dizendo, então vai ser mantido, vai ser alterado, eu quero pensar um pouco mais. Muda sim a comunicação, a oratória bem feita. São riscos e também... É que assim, eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa que quer tomar uma decisão dessa, de falar pra você, vai pra sua casa e grava um vídeo. Eu que trabalho com comunicação não consigo entender isso. A mesma coisa que você chegar num TCC e falar assim, não vai ter TCC, chega na sua casa, grava seu vídeo, manda pra gente e a gente vê se você vai ser aprovado no curso ou não. Você entende que não tem noção. Tem. E outra, são casos e casos. Se é um caso um pouco mais simples de se resolver, grava um vídeo lá da sua casa, manda pra gente. Agora pega casos complexos, casos grandes. Como que você vai fazer? É um filme que você vai ter que gravar de 1h30 falando? Não, porque tem tempo regimental. Eu ia chegar nesse negócio, ponto agora. E aí? Quando você tem 5 minutos, um exemplo, né? Qual que é o tempo? 15 minutos. 15 minutos. Um quarto de hora. A depender do nosso tribunal é assim, né? Depende. Gente, o que você fala em 15 minutos defendendo um cliente? Você não fala muita coisa. Você não fala. Porque se você for contar o caso, já é 10 minutos. Claro que você não vai ter que contar o caso, já tá todo mundo sabendo. Precisa ser objetivo. Mas para um advogado fazer uma sustentação oral em 15 minutos, desculpa, não dá. Não dá. Porque eu com 15 minutos, eu fui fazer um vídeo de repúdio, ficou 8 minutos? Você entende? Sim. Falando de repúdio, vamos pra polêmica? Vamos para as polêmicas. Nós falamos um pouquinho no bloco anterior sobre o pluralismo, né? Falamos também que existem outras mídias aqui puxando para nossa cidade, para nossa região, e a gente não pode permitir o monopólio da informação, não é? Nós precisamos manter a informação democrática. Nós precisamos manter a transparência, né? Cada mídia com a sua forma de atuação, com a sua forma de levar a informação, sempre com responsabilidade, a gente tem acompanhado. E a pergunta é a seguinte: você sente garantido, Lucas, essa liberdade de imprensa? Jaqueline, eu sinto a garantia da liberdade de imprensa por conta de toda uma lei, um regimento que me resguarda disso, dessa liberdade de imprensa. Mas ao mesmo tempo existem poderosos da nossa cidade, lideranças, governantes que querem nos calar. Só que isso não vai acontecer porque
Nós temos essa acima. Não existe pessoa que passe acima da justiça. Não existe. Você é advogada, você sabe disso. A justiça está acima de tudo e de todos. Sim. Ponto. Então eu, como jornalista, incomodo muita gente. Isso é óbvio. Principalmente os acomodados. Incomoda, sim. Só que você vê, a gente não fala uma mentira. A gente não fala uma fake news. A gente não traz nada sem provas, sem números. Entende? Eu sou... eu só faço o meu trabalho porque eu sei que existe uma justiça, que se um dia tentarem tirar ela de mim, não vai dar certo. Daí a gente vai para a justiça. Entendeu? Mas já tentaram muito com ela, gente. Você é testemunha de uma página nossa que caiu em dezembro por hacker, porque não queriam que a gente fizesse o nosso trabalho. E, para surpresa de todos, nós voltamos mais poderosos ainda, que nós estamos batendo 160 mil visualizações em 3 meses, né? 30 dias, produção? Não, Quanto? 30 dias, 157 mil, mas a gente tá 3 meses com a página da rádio, mais de quase 300, né? 300 e... Vou arredondar pra 300, pra baixo, mas é pra mais. Porque a gente teve que em dezembro, né? A gente, no dia 23 de dezembro, nós criamos a segunda página da rádio, porque a primeira caiu. E de lá pra cá nós já batemos 300 mil visualizações. Rádio Moratense imparável, imbatível. Imparável. Inclusive, segue a gente no Instagram, @Rádio Moratense. Então, assim... E também o que me resguarda, ô Jaqueline, é porque eu me considero uma pessoa preparada pra falar o que eu falo. Eu não venho aqui falar uma meia dúzia de groselha e tá tudo bem, e aí achar graça, né? Deixando claro uma coisa, vou aproveitar o espaço do programa pra deixar claro uma coisa. Por favor. Todo o trabalho que nós fazemos é de forma independente. Nós não temos vínculo político com ninguém. Eu, Lucas, pessoa física, tenho o meu político, que eu votei na eleição passada, vereador, prefeito, assim como você que está do outro lado também, e está tudo certo. Nós temos que separar a pessoa física da pessoa jurídica, entendeu? Eu, Lucas Siloto, PF, tive uma escolha, tenho uma escolha, continuo tendo um pensamento. Agora, eu, Lucas, jornalista, também tenho uma visão de mostrar a verdade. Então, independente do prefeito, da prefeita que tivesse ganho a eleição, nós estaríamos fazendo o mesmo trabalho. Porque o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de fiscalização, que é direito de qualquer cidadão moratense. Se o cidadão moratense chegar na farmácia do posto e falar assim, quais remédios estão em falta, eles são obrigados a falar para você os medicamentos que não tem na farmácia. Se você ir na prefeitura e falar assim, eu quero saber quanto foi gasto nesse mês na prefeitura, eles são obrigados a te falar. Se você virar para um funcionário e falar assim, quanto você ganha por mês, ele é obrigado. Ou se ele não quiser falar, você faz como eu. Entra no portal da transparência e pega todas as informações. Lucas Siloto, jornalista. A pergunta que não quer calar. Nós acompanhamos, né? E vocês que estão aqui assistindo também, tenho certeza que já foram lá acompanhar, seguir a Rádio Moratense, o Lucas Siloto, para verificar, né? Porque aqui nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de verdade, então vá lá e confira tudo isso. Mas a pergunta é a seguinte, Lucas: não tem nada de bom na cidade? Só tem coisas críticas, mas no sentido negativo, porque a crítica, né, ela precisa ser construtiva também. Mas vi alguns comentários, inclusive, nas publicações que vocês fazem, e acho que você que está aí acompanhando também tem essa dúvida. Não tem nada de bom na cidade, na nossa região? Jaqueline, ó, toda vez que nós temos algo de bom na cidade, se você pesquisar bem, você vê que por trás daquilo tem um grande caos acontecendo. Vou te dar um exemplo. O Natal Iluminado de Francisco Morato foi um dos mais bonitos da região. Eu não vou negar isso. Ficou linda essa Praça do Coreto. Ficou um espetáculo. Digno de aplauso. A mais bonita da região. Só que daí você coloca na ponta do lápis que foi gasto R$308 mil para um mês de locação. Não foi compra,
Se você tivesse gastos 308 mil reais e falado assim, vou pegar esse dinheiro, vou comprar uma decoração natalina, mesmo que viesse menos coisas. Só que daí, nesse ano, você teria que trocar uma lâmpada, um fio, entende? Ou seja, qual a conclusão que nós temos disso? Que esse ano de 2025, quando chegar novembro, vai ser mais um gasto de locação. Ou seja, parece que eles estão totalmente despreparados no financeiro. Porque eu não sei, né, qual a realidade de cada um, mas se eu vou numa empresa grande, de atacado, um atacadista de decoração, e eu vou com 308 mil reais, eu acho que eu compro decoração pra caramba. É muita coisa, né? 308 mil reais é um dinheiro que eu não sei nem como é que faz. Entende? Então, assim, compra. Esse ano, usa de novo. Que nem eu falei. Precisa trocar uma lâmpada. Troca uma lâmpada. Você não vai gastar 308 mil reais com lâmpada. Sim. Ou seja, esse ano vai ser mais 308 mil reais, ou menos, ou mais. Vou dar um outro exemplo, cena do Natal Iluminado. O EMEC, onde era o antigo Progresso. Sim. Muito dinheiro. 17 milhões de reais. Com reforma. Eles não derrubaram o prédio, construíram de novo. Entende? Foi reforma. Você olha lá no EMEC, são quase 30 ar-condicionados. Olha E só. aí você vai nas escolas, nas creches, não tem ventilador em algumas delas. E nas que tem, algum outro tá quebrado. Então assim, toda vez que a gente vê algo de bom, a gente olha e fala, será que tá bom? Dá um exemplo. GCM. Quanto tempo a gente não tava esperando essa GCM? Muito tempo. Era pra ter saído, já foi aprovado na cidade há muito tempo. Até o dinheiro tava no caixa. Mas não fizeram. Fizeram agora em campanha eleitoral, pra poder vender, enfim. E aí você pega uma cidade do tamanho de Francisco Morato e você contrata 52 profissionais, divididos por plantões, 2 por viatura. Você tem quantos carros na rua? Matemática básica. 8, 5, 7 carros na rua. 7 carros atende a Morato inteiro? Não dá um por bairro. Entende? Sim. Se você divide a cidade pelo viaduto, você tem 4 de um lado, 3 do outro. E aí? Então, assim, toda vez que nós vemos... Mais um exemplo. Parque da Criança. Tá. Parque super legal, bonito, estruturado. Parabéns. Só que o cuidado, a manutenção. Quantas vezes nós não fomos naquele parque e a piscina cheia de lodo? A mesma coisa da praça. Cheio de lodo. E aí? Então, a sua intenção, na qualidade de jornalista, não é dizer que não há nada de bom na cidade. O seu objetivo, o seu trabalho, o seu foco é trazer a informação com a transparência total, mas com uma crítica É claro. construtiva. Não é informar para se mostrar, como alguns comentários também que eu li, no sentido de oposição. No sentido de o povo pretensão. adora falar que eu sou oposição. Adora. E pra mim tá tudo bem, sabe por quê? Eu tenho peito pra lidar com as críticas. Eu, como jornalista, que eu me coloco numa posição de figura pública, eu sei que eu estou sujeito a ter haters, que eu estou sujeito a receber críticas, porque ninguém é obrigado a gostar do meu trabalho. Só que a diferença aí nós vamos falar de comunicação. Como que eu lido com isso? Eu vou levar pro meu pessoal e falar assim, olha lá, fulano não gosta de mim, vou bloquear ele nunca mais vai escrever nada no meu perfil. Poxa, a nossa missão é o quê? É trazer a notícia, independente dela é boa ou ruim, mas trazer a notícia completa. Nós não fazemos que nem as mídias maiores da cidade, que faz assim, ó. A prefeitura de Francisco Morato asfaltou a rua tal. Parabéns à prefeitura de Francisco Morato por ter feito esse asfalto. Resolveu o problema de toda uma cidade. Agora olha a diferença da nossa. A prefeitura de Francisco Morato asfaltou a rua tal. Só que ainda tem tal e tal rua sem asfaltar. E a população está esperando o asfalto nessa rua. Certo. A diferença é que a mídia que tem parceria com a prefeitura, uma suposta parceria com a prefeitura, porque eu adorei essa regra do supostamente.
Eu Supostamente descobri que perfeito. toda vez que eu falo supostamente eu não posso receber processo. Não é verdade? Então. Só entre nós aqui, tá, gente? Desculpa. Então, supostamente, tem uma mídia com parceria com a prefeitura que eles vendem como se uma solução de problema fosse a solução de toda a cidade. Enquanto nós mostramos que aquela solução daquele problema foi para aquele problema, só que existem tantos outros problemas idênticos, se não piores do que aquele. É isso que nós fazemos. A gente não gosta de vir aqui trazer a notícia pela metade. Toda vez que você vê uma notícia nossa que está incompleta, é porque realmente a notícia está incompleta. Não é porque nós deixamos ela incompleta. E pra finalizar, Lucas, Ah, tão rápido! Vai ter que fazer outra, hein? vamos fazer parte 2. Deixa aqui se você quer a parte 2, que já tá aqui super convidado. É uma Obrigado. honra pra mim te receber aqui. A prefeitura tem espaço no seu jornalismo? Por exemplo, você está mostrando o que falta, você está mostrando a ausência, né, de ação do poder público, é ausente. Mas tem espaço para mostrar que, de fato, houve a reparação? Tem uma nota, vocês recebem uma devolutiva, porque vocês trazem a informação, né? E algumas pessoas comentam que vocês só trazem a parte ruim. A prefeitura procura vocês para dizer, olha, aqui foi feito, olha, aqui está em licitação, está em análise, investigação, finalizou a investigação do caso X, posta lá, publica lá, porque é público, é aberto. A sua notícia, ela é pro cidadão, não é um combate, Não. é uma informação transparente. Sabe o que eu achei bem interessante essa semana que se passou? Eu vou citar nomes porque eu achei bonita a atitude. Nós recebemos uma denúncia de uma rua do Jardim Alegria, que é a rua de um vereador. E esse vereador é advogado. Eu não preciso nem citar nomes, né? Não. E aí o que acontece? A gente postou essa denúncia, o vereador foi lá na nossa publicação e comentou. Já foi solicitado o reparo. Estamos no aguardo da Sabesp, porque querendo ou não, essa parte envolvia encanamento, tinha que ser a Sabesp, e já estamos prosseguindo com tudo. Mas em 1 ano e 3 meses de rádio, foi a primeira vez que algum representante público se manifestou em nosso canal. E não é por falta de oportunidade. Por quê? Antes da eleição, nós chamamos o atual prefeito para um debate, ele fez pouco caso. Ele visualizou todas as mensagens que nós mandamos em todas as redes e não respondeu. Deixou a gente no vácuo. Nós falamos com a assessoria dele. Ninguém respondeu. Ok. Alguns representantes, né, da cidade que estão no poder atualmente seguem a gente, acompanham o nosso trabalho, olham tudo, mas nós nunca fomos procurados por assessoria de imprensa da prefeitura, por ninguém para dar um esclarecimento sobre nenhum caso. O que o pessoal gosta de fazer é grupo de WhatsApp, porque lá eles falam coisas como se, né, pudesse falar tudo. Que nem Sem lei. Sem lei. Tanto que eu virei alvo em um grupo do WhatsApp, depois eu vou até passar para a equipe jurídica para a gente poder ver o que dá para fazer aí, porque uma coisa é o que eu falo, Jaqueline, quer falar de mim, Lucas? Pode falar, que eu sou uma pessoa pública, como eu disse. Agora, a partir do momento que você cria mentira sobre a minha vida, você vai ter que provar aquilo. Que nem eu falei. Eu posso vir aqui e falar, o prefeito de Francisco Morato é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Desde que eu tenha como provar isso que eu falei. Se eu tiver como provar, eu tenho direito de falar o que eu quiser. Tenho prova? Agora, eu não posso falar, ele fez isso. Ele fez? Não tenho como provar. Então, é a comunicação sendo usada de uma forma ruim. Exatamente. A comunicação, é um jornalismo transparente, responsável, ético e com o propósito de comunicar à sociedade. É a comunicação social
responsável. Lucas, eu quero agradecer a sua presença, Obrigado. o seu tempo e vou passar a palavra para você fazer as considerações finais. Obrigado, muito obrigado novamente, Jaqueline, pelo convite. Esse programa Direito e Ordem já tem sido um sucesso na Rádio Moratense. Esse é o nosso terceiro episódio? Exatamente. Terceiro episódio, Direito e Ordem. Acompanhe todas as quintas-feiras, às 20h30, aqui em nosso canal do YouTube. Sucesso, sucesso. Mande suas perguntas, mande os seus temas, né? Se você tem algum tema aí que você quer abordar, a doutora Jaqueline Pinheiro vai trazer uma pessoa responsável, ou se for tema em que ela consegue passar para vocês, ela sozinha vai fazer o programa inteiro com vocês. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Segue no Instagram, @advogada_Pinheiro. Exato. É isso. Eu, lucasiloto.jornalista, Rádio Moratense. Fica sempre conectado e não se esqueça, tá? Sempre que você tiver uma denúncia, um fato, um acontecimento, uma curiosidade, aconteceu algo no seu bairro, na cidade que você quer divulgar, acha interessante, entre em contato com a Rádio Moratense no WhatsApp 11 9 9399 4003. Eu vou repetir, 11 9 9399 4003. Sumiu da cabeça. Ou chama a gente no direct do Instagram, segue a gente. Como nós comentamos aqui, nós tivemos uma página nossa que foi hackeada, essa é a segunda página. Então nós estamos aí com a meta de 1.000 seguidores. Por mais que nós estamos batendo 157 mil visualizações nesse último mês, tá faltando ainda o pessoal seguir a gente. Então segue lá, dá essa força pra gente e saiba que aqui você fica sempre conectado. Obrigado. Rádio Moratense, você tem voz. É isso. Muito obrigada, uma ótima noite. Obrigada a você Obrigado. pelo seu tempo, por acompanhar, ficar com a gente até aqui. Curte, comenta, compartilha. Muito obrigada e acompanhe, hein? Quinta-feira tem mais. Tchau, tchau.